Editoras discutem Amazon e descontos, Ziraldo censurado em escolas e quadrinistas contra a extrema-direita. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Na tarde de ontem, sábado, a loja Comic Boom em São Paulo reuniu vários representantes de editoras de quadrinhos para um bate-papo que segue mais ou menos na esteira de uma outra conversa que a própria Comic Boom realizou em abril, só que com os lojistas. A ideia dessas conversas é abordar temas que circulam ali a gibisfera, que circulam o nosso mundo dos quadrinhos. E nesse papo com os editores, inclusive, rolaram alguns assuntos que tinham sido discutidos também no papo com os lojistas. Inclusive, a gente fez um giro em vídeo só para falar sobre os desdobramentos dessa primeira conversa que aconteceu em abril. A gente falou bastante sobre a Amazon e a gente já volta nesse tema daqui a pouco. Estiveram presentes nesse bate-papo Guilherme Kroll, representando a Panini, o Rogério de Campos, representando a Veneta, o Bruno Zago, representando a Pipoca e Nanquim, o Ferrez, pela Comic Zone, e o Paulo Roberto, pela Devir. A Janaína De Luna foi convidada também, ela foi anunciada na live, só que ela não pôde participar representando a Mino porque ela ficou doente, então melhoras pra Jana, né? Ela ficou doente e não pôde participar do bate-papo. A mediação foi feita por Sidney Guzman, que também havia mediado a conversa anterior, e o papo foi transmitido pelo canal do Universo HQ ao vivo ontem. Inclusive, recomendação, assista a live completa, assista tudo, porque aí você vai ter uma noção. A gente vai fazer aqui um resumo dos tópicos abordados e vamos voltar a falar da Amazon, porque quase metade da conversa foi dedicada a falar sobre a relação das editoras com a varejista, com a multinacional norte-americana. E um pouco dessa relação é movimentada também pelas mudanças da Amazon de antes e da Amazon de hoje. Então, os participantes da live comentaram sobre as suas experiências de negociação com a Amazon. É até difícil chamar de negociação, porque algo que eles ressaltam é que hoje a Amazon, esse contato dos pedidos na Amazon é feito através de um robô que avalia ali pelo algoritmo a quantidade de obras que vão ser compradas, né? Então o volume da compra ele não é calculado mais por um humano, mas sim por um algoritmo. Outra coisa que foi ressaltada foi a mudança da Amazon depois de dominar o mercado brasileiro. Isso que eu falei de a Amazon de antes e a Amazon de hoje foi mencionada por vários dos participantes, vários dos editores, né? A Devir chega a dizer, o Paulo, representando a Devir, chega a dizer que quando a Amazon chegou ao Brasil, ela salvou o mercado editorial naquela época, ela salvou a Devir e ela ajudou a criar editoras, né? A gente tem aí o caso de Pipoca e Nanquim e Comic Zone, que foram criadas muito vinculadas ali à Amazon, mas que a situação hoje é outra. O Rogério de Campos, da Veneta, relembra que antes a Amazon comprava, por exemplo, 3 meses de estoque e hoje ela compra apenas um mês e que as negociações ficaram menos flexíveis, até por causa dessa questão de não ter mais um fator humano, né? Não se discute mais com uma pessoa, mas sim um robô que faz ali essa parte das demandas, né, a partir do algoritmo. Se as condições de compra da Amazon não forem aceitas pela editora, o que pode acontecer é que os quadrinhos dela em pré-venda não entrem mais com aqueles 30% de desconto. O Paulo da Devir comenta isso, que hoje se você entrar na Amazon e olhar os quadrinhos da Devir em pré-venda, você vai ver que não tem nenhum com desconto, porque eles não quiseram aceitar as últimas condições que a Amazon impôs ali na negociação. Outro ponto de reclamação são as queimas de estoque realizadas pela Amazon. Quem fala disso mais especificamente é o Bruno Zago, porque você tem ali uma pré-venda na Amazon com 30% de desconto. Pouco depois do lançamento do quadrinho, às vezes um mês depois, a própria Amazon coloca um desconto maior do que aquele da pré-venda e isso dá para o leitor a sensação de que comprar na pré-venda não é tão vantajoso assim. Mas para as editoras, segundo o Zago, é muito importante essa compra na pré-venda por vários motivos, inclusive que a editora tenha mais noção de quanto deve ser a tiragem no fim das contas. Então essa é uma questão de conflito ali entre a percepção que as editoras têm da Amazon, porque acaba sendo uma desvantagem, né, para a editora a pré-venda ter essa percepção negativa para os leitores.
Outro fator que é muito importante e que foi comentado é sobre o frete. O frete é, sem dúvidas, uma das principais razões que a gente vê dos leitores que comentam que só conseguem comprar pela Amazon ou que optam, na maioria das vezes, por comprar pela Amazon por causa dessa discrepância de frete entre a Amazon, que consegue dar ali o frete grátis no Prime, e as lojas e os sites das editoras que não conseguem enviar, por exemplo, para regiões mais distantes de São Paulo, do Sudeste, por preços mais baixos, né? Uma realidade do frete no Brasil. Reforçando, nós temos aí um país de proporções continentais e a gente já comentou sobre isso no nosso vídeo em que a gente fala sobre a Amazon como desdobramento daquele primeiro papo realizado na Comic Boom. O Rogério de Campos comenta que é necessário uma união, uma mobilização para que seja demandado uma outra opção de frete, além do módico, né, o impresso módico, que é o que hoje os Correios têm para enviar livros, tem um limite ali de 2 quilos, mas é um envio um pouco mais barato do que se fosse mandar um pack. Mas o que o Rogério fala é que é preciso ter uma alternativa que seja mais viável para as lojas e para os sites das editoras e que seja um pouco mais competitivo ali enviar os quadrinhos, porque sem dúvidas no frete a Amazon sempre ganha. E é claro que a discussão passou ali sobre aquela história de que os 30% de desconto da pré-venda, na verdade, não são um desconto. Eles são acrescentados no preço do livro quando a editora faz a precificação. Só para te dar um contexto, essa história surgiu quando o Douglas Utecher, da loja Ugra, comentou no bate-papo da Comic Boom, realizado em abril, aquele outro bate-papo que a gente já citou aqui. Ele disse que escutou da boca de um editor que a editora faz ali o cálculo, faz a precificação da capa, né, do preço de capa do quadrinho, já calculando ali o valor do desconto. Então, o desconto seria como se fosse um acréscimo que aumenta o preço dos quadrinhos. E isso deu pano para manga, foi realmente um rebuliço na gibisfera quando essa live aconteceu. E esse tema voltou a ser discutido, o Sidney Guzman perguntou sobre isso aos editores, até porque alguns deles já tinham se posicionado antes e outros haviam comentado que realmente observavam essa postura. O próprio Rogério já tinha falado isso algumas vezes e falou também num vídeo no canal da Veneta. O Bruno Zago voltou a repetir algo que ele já tinha dito em lives, que é o preço de capa é usado como base para o cálculo dos royalties para os artistas. Então, aumentar o preço é, abre aspas, jogar contra si mesmos. Porque como toda conta do livro, né, do preço de capa é proporcional, se você aumenta o preço de capa, você paga mais royalty também. Então, a conta não fecha, né? Outras pessoas na mesma mesa falaram sobre isso, o Paulo e o Ferrez também seguiram nessa mesma linha, de que se o cálculo é proporcional, não faz sentido esse argumento de aumentar o preço de capa. Já o Rogério buscou nessa hora a Lei Cortês ou a Lei do Preço Fixo. A gente já comentou sobre isso nesse vídeo sobre a Amazon. Gente, por favor, assistam esse giro, tem muita coisa ali. Lembrando que o link vai ficar aqui para vocês. E ele falou que, inicialmente, ele não via a Lei Cortês como a melhor alternativa para resolver essa questão dos descontos no Brasil. Mas, estudando, entendendo um pouco melhor a proposta, ele percebeu que aquilo ali talvez seja realmente o que é viável para manter livrarias abertas. E para as editoras é importante que o quadrinho esteja na livraria, que ele esteja fisicamente ao alcance dos leitores. Então, o Rogério faz aí uma defesa da Lei Cortês nessa parte do papo. Continuando, o papo sobre desconto, gente, ele durou pouco tempo em relação aos outros assuntos abordados na live, mas vale a pena assistir tudo para você ter uma ideia de outros argumentos que foram trazidos ali, mas em resumo foi isso. A maioria das editoras presentes falaram que essa ideia de aumentar o preço de capa não faz sentido. O Guilherme Kroll, que esteve na mesa representando a Panini, trouxe ao longo da conversa vários dados de pesquisas ou para comprovar ou para sustentar argumentos. E a gente fecha aqui com um dado que ele traz
de uma pesquisa de que as editoras estão sufocadas pelos constantes aumentos no preço do papel. Vale lembrar que o papel é dolarizado, né? As editoras pagam papel em dólar, e pela concentração do varejo, que exige mais desconto. A gente nem precisa explicar o que é essa concentração do varejo por causa de tudo que já veio antes nesse apanhadão aqui, né? Outros temas abordados durante o bate-papo foram curadoria, reimpressões, quadrinho nacional, bibliodiversidade, Encalhe, união das editoras e políticas públicas. Enfim, vários outros temas que vale a pena você assistir. Eles foram abordados de forma mais breve e a gente deixa também aqui linkada a live do Universo HQ em que é possível conferir a conversa completa. É bem provável que você já saiba que o livro infantil Menino Marrom, do Ziraldo, foi suspenso de escolas municipais da cidade de Conselheiro Lafayette, aqui na região central de Minas. A decisão partiu da Secretaria Municipal de Educação depois de reclamações dos pais. Esse livro foi lançado originalmente em 1986 e ele narra a amizade entre um menino negro e um menino branco, e é um livro que discute preconceito racial e também diversidade, né? De acordo com as reclamações dos pais, o Menino Marrom induziria as crianças à violência e chegou a ser chamado de satânico por causa de uma situação ali do livro em que as duas crianças decidem fazer um pacto de sangue que é feito com tinta, numa associação lúdica ali mesmo. Mas por isso ele foi chamado de satânico. A Secretaria de Educação de Conselheiro Lafayette emitiu uma nota reconhecendo a importância do livro e disse que a suspensão é temporária para readequar a abordagem pedagógica e evitar interpretações inadequadas. Também nessa semana, um outro livro, Meninas Sonhadoras e Mulheres Cientistas, da Flávia Martins de Carvalho, também foi suspenso em uma escola, só que de São José dos Campos, em São Paulo. Isso aconteceu depois que um vereador do PL alegou que o livro teria uma mensagem pró-aborto. A Secretaria de Educação de São José dos Campos emitiu também uma nota dizendo que a obra foi recolhida para reavaliação da equipe técnica da secretaria. A gente pode observar aí que as duas notas das duas secretarias têm tons muito semelhantes, né? O livro é recolhido para uma reavaliação da obra. Já que o nosso giro fala de quadrinhos, a gente não pode deixar de lembrar daquela situação toda, o movimento que censurou quadrinhos em escolas e bibliotecas nos Estados Unidos entre 2022 e 2023. O campeão de censura por lá foi o quadrinho Genderqueer, de Maia Kobabe, mas a lista de obras passa por Maus, o 1984 do Fido Nesh, Persepolis, Watchmen, por aí vai. E a gente vai deixar linkada aqui uma matéria da Forbes que dá um bom contexto de como que tudo isso aconteceu nos Estados Unidos. E a gente tem aí o pânico moral relacionado à literatura e quadrinhos, mais uma vez como pauta aqui do Giro em apenas 15 dias. A nova fase das Tartarugas Ninja da IDW teve números impressionantes de vendas para comic shops nos Estados Unidos. De acordo com a editora, os pedidos foram de 300 mil cópias da primeira edição, o que mostra que os lojistas estão com expectativas, estão empolgados para essa nova fase que começa e que eles vão vender bastante também, né? O Jason Aaron tá à frente dos roteiros e tem brasileiros na equipe também. As 4 primeiras edições dessa nova fase vão ser cada uma dedicada a uma tartaruga e vão ter equipes criativas diferentes, todas escritas pelo Jason Aaron, mas os coloristas e os desenhistas vão alternando. Então vamos lá. A primeira, que sai em julho, essa que já teve 300 mil cópias vendidas para as comic shops, vai ser sobre o Rafael e vai ser desenhada pela Joelle Jones. A segunda é sobre o Michelangelo e vai ser desenhada pelo Rafael Albuquerque, brasileiro, e colorida também por outro brasileiro, o Marcelo Maiolo. A terceira edição vai ser focada no Leonardo, com arte do Cliff Chiang, e a quarta vai ser sobre o Donatello, com arte do Chris Burnham. Depois, o Albuquerque segue como desenhista, fazendo a arte nas demais edições. A série moderna das Tartarugas Ninja pela IDW é inédita no Brasil, mas a Pipoca Nanquim publicou a fase clássica aqui e também lançou o spin-off O Último Ronin e o crossover das Tartarugas com os Power Rangers em 2 edições.
Quadrinistas e editores franceses contra a extrema-direita. Mais de 500 profissionais do mercado editorial, entre eles quadrinistas e editores, se reuniram em uma petição para pedir que os franceses votem contra a extrema-direita nas eleições legislativas do país que acontecem entre os dias 30 de junho e 7 de julho. Só um breve contexto. No dia 9 de junho, diante do mau resultado do seu partido e o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu, o presidente francês Emmanuel Macron convocou novas eleições no país. Essa petição, então, é referente às novas eleições que o Macron convocou e entre os assinantes nós temos nomes como Catherine Maurice, o ícone da resistência francesa Madeleine Riffaut, que é a coautora de um quadrinho sobre a sua vida que saiu aqui no Brasil pela Nemo, o Madeleine Resistente. Tem também representantes de editoras como Casterman, Dargaud, Saelá, Sabacane, enfim, muita gente. Numa tradução livre, a petição diz o seguinte, abre aspas, somos movidos por valores de partilha, transmissão, mediação. Queremos poder continuar a oferecer obras com total liberdade, de todas as origens, transmitindo uma grande diversidade de pensamentos e discursos. Defendemos a nuance face ao excesso, aquilo que une e não aquilo que divide, aquilo que está aberto para o futuro e não aquilo que o obscurece. E se você acompanha futebol, a gente vai fazer uma conexão aqui porque o Mbappé, craque da seleção francesa, também se manifestou contra o avanço da extrema-direita na França, o que mobilizou outros atletas a fazerem o mesmo. Cerca de 160 atletas se manifestaram em uma carta aberta, então a gente pode ver que a sociedade civil francesa está se mobilizando contra a extrema-direita, o que vai desde craques do futebol até os quadrinistas. Pré-vendas da semana, vamos falar de Os Filhos de El Topo, do Jodorowsky e do José Ladron, que está previsto para julho de 2024. Essa é uma continuação do filme El Topo, né? Uma continuação direta do filme, só que em quadrinhos pelo mesmo Jodorowsky. O quadrinho vai ser publicado pela editora Comic Zone, que já lançou também outras obras do artista, do multi-artista chileno. Da Pipoca Nanquim nós temos a pré-venda de Mundo Sem Fim, do Jamie Delano e do John Higgins. Esse que é um quadrinho que é uma republicação da Pipoca Nanquim. A obra foi lançada pela primeira vez no Brasil pela editora Globo. E para essa pré-venda teve aquela ação dos bookplates autografados em várias comic shops, alguns bookplates exclusivos de determinadas comic shops. A gente falou sobre isso no site do Fora do Plástico e no Instagram também, com exclusividade. E lembrando que Mundo Sem Fim vai ser lançado em julho, mesmo mês em que o John Higgins vem ao Brasil para participar do Imagine Land. O giro de hoje fica por aqui, obrigada pela sua presença, pelo seu like e pela sua inscrição. E você também pode fazer parte do nosso canal do Telegram. Esse canal é totalmente gratuito e por lá você fica sabendo das nossas novidades, de tudo que o Fora do Plástico produz, seja no Instagram, aqui no YouTube e principalmente no nosso site. Gente, de verdade, o nosso site é onde você fica diariamente sabendo sobre notícias. A gente não consegue trazer tudo aqui para o Giro em Vídeo, então vale a pena você acompanhar semanalmente. Vai ali, todo dia entra um pouquinho que vai ter novidade para você sobre o nosso mundo dos quadrinhos. foradoplástico.com.br. A gente sempre deixa linkado aqui. Outra coisa que vai estar linkada é o nosso Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, seja apoiador, apoiadora do Fora do Plástico. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho, então a gente precisa de vocês para que isso aqui continue acontecendo. Se você gosta do que a gente faz, que tal se tornar apoiador? Vai lá em apoia.se/Fora do Plástico. A gente tem várias recompensas, tem clube de leitura todo mês, tem os sorteios, tem participação nos grupos exclusivos para apoiadores, enfim, muita coisa boa. Só chega mais. apoia.se/Fora do Plástico. Até a próxima!